Que a taxa de juro é capaz de influenciar o consumo, os investimentos, o crescimento econômico, os salários e o mercado de trabalho, vocês já sabem. De que maneira isso acontece? É através da taxa de juro real, e quem descobriu isso foi Irving Fisher, um economista que ficou muito conhecido na história pela sua teoria da taxa de juro real. O que importa é o juro real e não a taxa de juro definida pelo Banco Central, pelo Fed, pelo BOJ, pelo BCE ou pelo Bacen. O efeito Fisher foi descoberto por Irving Fisher, famoso economista que revolucionou a macroeconomia algumas décadas atrás. Ele percebeu que existe uma relação entre a inflação e as taxas de juro real e nominal. Mas o que é juro real? O que é juro nominal? O Igor só me ensinou taxa de juro. Eu não sabia que tinha duas. Tem duas sim. O juro nominal e o juro real. Vamos fazer uma simulação aqui. Se o investimento rendeu 17% em 2023 e a inflação do período foi de 6%, qual foi a taxa de retorno real do meu investimento? Não é 17% menos 6%. Não é 11%. Estamos falando de taxa. Taxa de retorno. Então, o cálculo de 17 menos 6% é totalmente equivocado. Nós precisamos conhecer uma formulazinha bem básica de taxa de retorno real. Mas, Igor, você falou em taxa de juro, retorno, é a mesma coisa. Taxa de retorno seria no caso de uma avaliação de um investimento. A taxa de juro é exatamente o mesmo exemplo, com apenas uma mudança que nós veremos em breve. Vamos calcular como funciona isso? Taxa de retorno real é igual a 1 mais o retorno do meu investimento, dividido por 1 mais a inflação, menos 1 vezes 100. O objetivo aqui é saber quanto que o meu capital rendeu, excluindo a inflação. Lembra do PIB real e PIB nominal? Praticamente a mesma coisa. O retorno real é igual a 1 mais 0,17. Ué, mas não era 17%? Sim, temos que tirar o percentual desse número. 17% não pode entrar nessa fórmula, tem que ser 0,17, que é 17 dividido por 100. 17% dividido por 100, você tira o percentual. 1,17 dividido por 1,06 menos 1 vezes 100, nós temos aqui um retorno real de 10,38. É diferente de 11%. É quase a mesma coisa, mas não é igual. O efeito Fisher ele leva em consideração as mesmas variáveis. A única diferença é que aqui nós usamos taxa de juro e embaixo, ao invés de inflação, é expectativa de inflação. É expectativa de inflação futura. Essa mesma fórmula é usada para descobrir a taxa de juro real da economia a partir da taxa nominal, que é a Selic, e a expectativa de inflação. As taxas de juros definidas pelos bancos centrais são as taxas nominais, sempre. Se a Selic no Brasil é de 14%, essa é a taxa nominal. Se o Fed disse que o juro deles é de 5,5% nos Estados Unidos, essa é a taxa nominal, não é a taxa real. A teoria de Fisher descobriu que a taxa de juro nominal, a Selic, não pode ser avaliada sem considerar a expectativa de inflação. Empresários e agentes econômicos incorporam a redução do poder de compra futuro, que é a expectativa de inflação, nas suas decisões do cotidiano. As pessoas fazem cálculo, e é por isso que o objetivo aqui é entender como a expectativa de inflação para os próximos 12 meses é responsável, no cálculo da taxa de juros real, pelo equilíbrio entre investir e poupar por parte dos agentes econômicos. Não é a Selic em si que produz os efeitos expansionistas e contracionistas na economia, mas é o juro real. Como assim efeitos expansionistas e contracionistas? A redução da taxa de juro estimula a economia, gera efeito expansionista. Expansionista na inflação, expansionista no crescimento, expansionista no mercado de trabalho. A queda da taxa de juro é uma política monetária expansionista. A elevação da taxa de juros é o contrário. Tem como objetivo contrair o consumo, contrair os investimentos, contrair a atividade e contrair inflação em mercado de trabalho. Então, juro sobe, política contracionista. Juro cai, política expansionista. Quem define o tamanho, a proporção desses efeitos, a intensidade deles, é a taxa de juro real. É a taxa de juro nominal menos a inflação. Essa é a taxa de juro real.
O cálculo requer conhecer a taxa de juros da economia, que vocês não vai ser a mesma que eu conheço hoje, porque eu estou gravando esse vídeo em 2023, então pode mudar. Mas qual é a taxa de juros real da economia do Brasil hoje? E dos Estados Unidos? Pergunta para vocês. Quiz. Quiz ao vivo aqui. E a expectativa de inflação para os próximos 12 meses. Temos aqui um exemplo básico que eu montei há algum tempo atrás com taxa de juro e a expectativa de inflação no Brasil. Taxa de juro real é igual a 1 mais I dividido por 1 mais inflação. Aqui é a taxa de juro, que quando eu montei o exercício era de 13,75 no Brasil. Tiro o percentual, fica 0,1375, dividido por expectativa de inflação para os próximos 12 meses, retirado do Boletim Focus, de 6,26%. Tira o percentual, fica 0,0626. Então, no momento que eu montei esse exemplo, o juro no Brasil era de 13,75 e o mercado esperava para os próximos 12 meses 6,26% de inflação. 1,1375 dividido por 1,0626 menos 1 vezes 100 deu 7,05%. A taxa de juro que realmente importa no Brasil não é 13,75, é 7,05. Por quê? A taxa de juro real importa mais do que a nominal e isso pode ser comprovado com um exemplo muito básico de investimento. O empresário precisa de R$1 milhão emprestado para montar uma nova fábrica, comprar máquinas e contratar funcionários. Ele vai investir, precisa de 1 milhão. No primeiro cenário, digamos que a taxa de juros é de 1% ao ano, muito baixa. E a inflação projetada para os próximos 12 meses é de 10%. No segundo, o juro é de 15% e a inflação projetada é de 10%. Em termos de expectativa de inflação, ambos os cenários são idênticos. A única mudança está na taxa de juro nominal. Lembra que o juro ele é definido pelo Banco Central para controlar a inflação. Aqui eu não sei qual é a meta de inflação, mas também não está importando. Num primeiro momento, o juro está muito abaixo da expectativa de inflação e no segundo momento, o juro está acima da expectativa de inflação. A diferença é essa. Vamos fazer o cálculo. O juro real negativo estimula a inflação. Olha só. Como o juro real no primeiro momento, desculpa, o juro nominal no primeiro momento é 1%, isso dá 0,01% aqui em cima, dividido por 0,1 de expectativa de inflação. A taxa nominal é 1, a expectativa é 10%. Qual é a taxa de juro real? Menos 8,18. A taxa de juro real é negativa. O juro real negativo incentiva os agentes a tomar crédito porque a inflação é superior ao custo do capital. Imagina, eu preciso de R$1 milhão. Eu vou pegar emprestado 1 milhão, pagando 1% ao ano, por uma inflação que nos próximos 12 meses será de 10%. Essa inflação vai comer o juro que eu vou pagar. Que com a inflação crescendo, a receita da minha empresa ela tende a acompanhar essa inflação, porque preços de bens e serviços vão aumentando. Claro que o custo do meu negócio também vai aumentar, mas os preços vão subindo. Então a receita da minha empresa vai subir. Eu estou pagando 1% ao ano em juros, por uma receita que vai crescer 10%, para custos que vão crescer 10%. Isso é ótimo. Imagina pegar R$1 milhão a 1% ao ano com uma inflação projetada de 10%. Nesse caso, a taxa de juros real é negativa e isso explica o porquê isso aumenta a alavancagem da economia e estimula o crescimento e a inflação. Com certeza. Eu vou tomar 5, 10 milhões emprestado, porque vale muito mais a pena nesse ambiente onde taxa de juros é baixa, o dinheiro é barato e a expectativa é que os preços, custos também, cresçam 10% no longo prazo. Tá, acho que eu entendi, mas vamos entender o segundo exemplo agora. No segundo exemplo, a taxa de juro nominal é 0,15 dentro da fórmula, dividido por 0,1. A taxa de juro real é de 4,55. A taxa de juro real positiva desincentiva os agentes a tomar crédito porque o custo do capital é superior à inflação. Isso diminui a alavancagem da economia e desestimula o crescimento da inflação. Bom, se eu tomar R$1 milhão emprestado, eu tenho que pagar por ano 15% de juros. Só que a inflação é de 10%.
A inflação não vai comer esses juros que eu vou pagar. O juro é superior à inflação. É isso que desestimula os investidores, as pessoas físicas, os agentes econômicos a tomarem capital emprestado. No primeiro exemplo, a inflação é superior ao juro. Isso faz a taxa de juro real ficar negativa. Isso estimula a alavancagem, crescimento e inflação. Só que isso estimula uma economia que já está com inflação muito acima da taxa de juro. Lembra? O juro é 1, a inflação é 10. No segundo exemplo, o juro real é positivo, por uma inflação que é de 10% e um juro de 15%. Nós temos aqui a taxa de juro real americana desde 2003. Em alguns momentos, a taxa de juro real era positiva, em outros momentos era negativa. O juro real é importante para quem investe, porque influencia a taxa de retorno dos ativos. Um juro real elevado incentiva a alocação em renda fixa, dada a relação risco-retorno. Quando o juro real é muito positivo, ó, cada vez mais para cima do gráfico, eu coloquei em vermelho justamente para entender que quanto mais para cima, mais perigoso ele é isso aqui que de fato desacelera a atividade. É isso aqui que de fato piora no mercado de trabalho, desacelera a renda, o crescimento dos salários, mas ao menos controla a inflação. Uma taxa de juro real negativa, quanto mais negativa ela for, mais expansionista ela é. Olha o que aconteceu no Covid, menos 1%. Você tomava capital emprestado com uma expectativa de inflação que era superior ao custo do capital, as pessoas iam loucamente para o mercado de crédito, eu quero grana. É isso que incentiva o quê? Investimento, consumo, crescimento, inflação. Essa vontade de querer dinheiro emprestado. Eu vou pegar essa grana para quê? Para investir, para consumir, não sei. Aqui em cima é mais vantajoso ter recursos alocados em renda fixa do que renda variável, porque como a taxa de juro real é muito alta, isso é o que de fato desequilibra aquela balança entre investir e poupar. E aí os investidores aos poucos vão parando de investir, isso é empreender, para poupar recursos, a economia desacelera e aí possivelmente entra em recessão, alguma coisa pode acontecer do gênero, como aconteceu aqui em 2007, 8 e 9. E aí olha como a taxa de juros real ficou negativa lá em 2011, 12. Isso aqui é estimulativo. Isso aqui não é, é contracionista. Isso aqui é estimulativo, contracionista. E hoje o juro real americano está muito próximo dos níveis lá de 2008 e 2009. É isso que desacelera de fato a atividade. Que até então a gente só estudou que o juro acompanha a inflação para controlá-la. É definido pelo Bacen, o objetivo é controlar a inflação, então vamos definir a taxa de juro. Só que a definição do juro, é preciso entender o conceito de aceleração e desaceleração da atividade. O que define isso justamente é o nível do juro real. Em recessões, a autoridade monetária reduz o juro para estimular a atividade, o mercado de trabalho, a renda e a inflação. Por isso que ele cai e podendo ficar negativo. Quando a economia sobreaquece, a autoridade monetária eleva o juro para desacelerar a atividade, o mercado de trabalho e a inflação. O juro real ele sobe e fica positivo. Então isso aqui é o principal sobre política monetária e taxa de juro. O juro nominal definido pelo Banco Central pode não ser muito importante, como é o caso da Argentina, onde está em 100%, mas a inflação está superior a isso. Nossa, o juro na Argentina é de 100%, mas a inflação é de 110%. Qual é a taxa de juro real? É negativa? Isso não vai controlar a inflação. Pode esquecer. Não vai controlar a inflação. A não ser que ela esteja acima da inflação e da expectativa de inflação. Porque os dados de inflação que vocês aprenderam comigo, o CPI, o IPCA, são dados passados. Por isso que nós usamos as expectativas de inflação. Quanto que o mercado espera de inflação para o futuro? Que os dados divulgados hoje sempre se referem ao passado. Então sempre tem que cuidar em relação a isso. Nosso objetivo aqui é saber qual é a taxa de juro, ela é restritiva o suficiente para controlar a inflação ou não? Ela é expansionista o suficiente para estimular a economia ou não? É isso. Obrigado e até mais.